Né? Recebe a nossa adoração. Quero beijar os teus pés. Quero te dar, Senhor, o meu coração. Mais uma vezinha só, por favor. Quero beijar os teus pés, suas mãos. Quero te dar, Senhor, o meu coração. Não há outro que se compare com a tua beleza, Jesus. Senhor Jesus, como igreja nós estamos reunidos aqui, pedindo a tua misericórdia na casa dos nossos familiares, que ainda podem estar servindo a outras entidades ou a outros espíritos malignos, Senhor, que deixam ele cego, amodecido, mortos, em cima de uma cama. Senhor, que eles possam ter olhos para te ver, ouvidos para te ouvirem, e um coração puro para te obedecer. Senhor, eu peço a ti que o Senhor venha resgatar essas vidas, porque o teu Espírito de graça e de súplica é que vai falar com eles. Não é a nossa arrogância, não é a nossa maneira de se expressarmos, mas é o teu Espírito Santo que vai convencer eles, Pai, a seguir o caminho da verdade, a seguir a Jesus, aquele que não pede nada em troca, que não pede que nós se prostramos, subimos escada, sangrando os nossos joelhos. Não, é Ele que pede, Senhor, para que nós façamos a nossa vida sacrifícios, que até mesmo, Senhor, entregamos sangues a outros deuses. Ele nunca pediu isso e nunca pedirá, porque Ele próprio foi o próprio sacrifício por causa dos nossos pecados. Pai, nós pedimos que eles, todos os nossos familiares, todos aqueles que os meus irmãos conhecem, seja ele primo, prima, vizinho, irmãos, as pessoas que cercam eles, as pessoas que eles podem tocar, as pessoas que eles podem enxergar a idolatria, que eles venham, Senhor, hoje, nesta noite, saber que o Senhor, só o Senhor é Deus. É isso que nós pedimos como igreja. Pai, assim como o Senhor está usando esse ministério, os 5 ministérios, Senhor, para abrir, para realizar os teus sonhos, para o ministério da libertação, para os dizimistas, para aqueles dos lares, famílias, Pai. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, nos cubra com o Teu sangue, para que nós podemos permanecer fazendo o que o Teu Espírito Santo quer. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Não só eu, como a igreja de Jesus. Amém? Amém. Aleluias. Meu irmão, a idolatria é uma coisa séria. Eu sei que quando eu falo em idolatria, eu não estou falando só em imagem, tá? Eu estou falando quando a pessoa começa a idolatrar o outro, quando a pessoa começa a colocar essa pessoa perante uma imagem, querendo parecendo igual a Deus. Né? Como também nós conhecemos irmãos cristãos que começam a idolatrar púlpitos, homens que se lançam na mídia, homens que estão próprio mesmo querendo ser querubins, homens que não aceitam mais o ministério de pastores, estão aceitando o ministério agora de bispado. Eles não se sentem, eles se sentem desvalorizados se você chama ele de pastor. Ô bom pastor, não? Quem? Não, eu não sou mais pastor. Eu sou agora apóstolos, agora eu sou, como é que chama? Bispo, agora eu sou diácono, não, diácono não é isso. Eles não. E a palavra do Senhor fala que Jesus é o bom pastor. Nem um minuto você vê na palavra do Senhor ser reconhecido como o grande apóstolo, né? Você não vê o grande bispo da igreja, você não vê. E Jesus, eu ouvi falar Jesus, que Jesus é mestre e o bom pastor. É como eu falei na quinta-feira.
Irmãos, nós temos que deixarmos muita idolatria cair dos nossos corações. Eu também era uma crente que pensava com a minha cabeça. Não pensava com o meu coração, mas eu pensava com a minha cabeça. Foi Deus que me trouxe aqui. Eu vou ficar até o tempo de Deus. Deus mostrava para mim que o tempo dele já tinha acabado. E eu não. Quando ele vai usar alguém para falar que eu que tenho que sair, ele vai me revelar. Ou senão até aquela, se Deus me trouxe aqui, ele vai me dar uma confirmação. Se ele me trouxe aqui, ele me quer aqui, ele quer uma confirmação. Eu vou falar onde Jesus quer você. Jesus quer você nos pés dele. Jesus quer você adorando a ele. Amém? A igreja, a doutrina, somos nós que escolhemos. Mas meu chamado é aqui. Não, o nosso chamado é até onde nos interessa, na comunidade, na congregação. Se aqui tá bom, eu vou ficar. Quando o negócio começa a apertar, será que foi Deus mesmo que trouxe aqui? Eu acho que meu tempo acabou. Quando o Senhor e o Espírito Santo começa a apertar e falar, olha, é tempo de conversão, é tempo de mudança, é tempo de, sabe, nos posicionar. Eu acho que meu chamado ali, já era. Meu chamado ali está acabando. Acho que eu vou para outro lugar. Olha aquele negócio. Sabe que lá no ministério tal eu tenho mais oportunidade. No ministério Abrigo em Cristo eu não tenho muita oportunidade. Você sabe, né? Lá não tem muito direito para subir cargo. Não temos nem muito cargo lá. Então eu não vou crescer ministerialmente. Irmão, nós temos que crescer em Cristo Jesus. No caráter de Cristo Jesus. E esse negócio de falar, foi Deus que me trouxe aqui. Não, foi as minhas pernas, a direção do Senhor. Porque nós se sentimos acomodados aqui, porque se sentimos bem recebidos, conhecemos as pessoas que estão em volta de nós, porque o ser humano, eu vou falar uma coisa, é preguiçoso. O ser humano, ele não quer investir em outro ser humano, em amizade, em fraternização, em amor, em dedicação. Nós só queremos. Mas quando é o momento de nós darmos sem interesse nenhum, aí fica complicado. Vou ter que investir naquele irmão, hora, dias, momentos, locais. Vou ter que fazer meu clubinho social, que nem outro dia fiz lá em casa, né? Trouxe uma bolacha de passatempo para todo mundo. Vou ficar em clube social, é aqui. Come isso. Porque nesse ministério não vai ter clubinho social. Temos o amor, temos o carinho um por outro. Não quero idolatria, nem pela minha vida, nem pela vida do Henrique, porque nós não somos nada. E muito mais, nós queremos amigos, nós queremos pessoas que nos amem, assim como nós amamos. Com todos os defeitos. Vocês têm defeito e eu tenho um defeito. Mas nós amamos, suportamos e vencemos cada um, amém? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Nós vamos batizarmos. Amém? Irmã Marcela, e aí? O que tu me diz, Vaso? Vai se batizar mesmo agora? Vai? Não, irmã Marcela, você não me convenceu. Levanta e fala, irmã Marcela. Irmã Marcela, vem aqui, fala. O senhor quer se batizar ou não, irmã Marcela? Vamos lá. Eu quero ser batizada. Quero. Amém. Eu quero. Eu quero ser. Amém. Semana passada, nós recebemos um convite do irmão que ele também queria ser batizado. E foi numa Santa Ceia. Amém? Amém. Vocês não estavam aqui. E aí, o que aconteceu? O Henrique está todo preocupado. Ele está coçando, perdendo o cabelo, gente. Que dia nós vamos batizar? O Espírito Santo falou com você. Olhou com a cara dele. Na Santa Ceia. Amém? Amém. Na próxima Santa Ceia nós vamos batizar esses dois varão valorosos Amém. do Senhor. Amém? Amém. Santa Ceia, hein, irmão? Fala aí. O pastor Henrique ligou para mim na... Que dia foi, né? Quinta-feira. Terça, né? Para dizer que estava na internet lá. Eu tô meio rouco. O meu testemunho. Aí eu falei, e aí ele falou, e a noiva, tá tudo bem? Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem, até nesse momento a gente tá, desculpa, eu tava lendo sobre o batismo, que era o papel que ele me passou, e eu tava estudando sobre o batismo, amém? Amém. Eu tava... Tudo é sequência de uma troca de Jesus, né? Amém? Amém. Vocês entenderam, né? Tudo é sequência, né? Noivado, casamento. Lendo o batismo e agora falando
Agora falou. E você vai aceitar. Então vamos batizar. Mês que vem. Na Santa Ceia. Que vai ser no domingo. E aí a gente vai fazer uma carnada. Vamos matar a velha criatura e depois entrar no churrasco. Amém, gente? Amém, irmão? Então tá combinado. A palavra do Senhor fala, o que está ligado aqui, ligamos no céu. Amém, irmão? O Senhor não vai sair, o Senhor não vai ter nenhum compromisso nesse dia. Domingo aqui. Quero fazer esse batismo com o maior prazer. Nós queremos, né, matar a velha criatura. Eles já mataram quando eles decidiram isso. Falando sobre batismo, nós vamos ler sobre o que então? Vamos ler, vamos compartilhar com os irmãos onde estão as passagens de batismo, amém? Foi com o Kleber, foi assim porque, né? Nós vamos fazer com os nossos irmãos, amém? E eu falei, o Henrique lá, coitado, aí o irmão ligou para ele, essa folha aqui é do irmão tal, eu falei, eu tenho que falar sobre batismo, se o Espírito Santo está mandando você falar, então fala. Eu falei, mas eu não vou conseguir seguir essa sua folha. Ele, faça do jeito que você quiser. Então eu sentei, orei ao Senhor e pedi para ele. E eu realmente comecei a fazer uma redação de batismo, comecei lá na Thompson, né? O Senhor falou, filha, você sabe que com você não funciona assim. Não, Deus, não. Pede para mim. Aí eu, então, não me dá, Deus. É do meu jeito, não é do jeito que você quer. Então nós vamos lá em... Olha a colinha. Nós vamos falar sobre o batismo, que essas duas pessoas vão fazer, assim como eu e você já fizemos, amém? Isso para Deus é alegria. Ezequiel. Nós vamos lá, viu, irmão? Não é João não, tá, irmãzinha? É Ezequiel 36. Ezequiel fica depois de Jeremias. Quem quiser anotar, pode anotar. As passagens fala sobre, como a irmã falou, sobre a passagem também que ela citou. Ezequiel 36, já acharam? Povo de Deus, povo abençoado. Ó, gente, fique esperta aí, que a palavra do Senhor, ela é poderosa, amém? Ah, mas eu já sei essa palavra, irmã. Você tem que saber muito mais ainda, ela se renova todos os dias. O que representa o batismo? É um ato de arrependimento? Ou um ato de lavagem? É um ato de arrependimento. Dos pecados ou da imundície? Pecado e imundície? Mesma coisa. Para que você acha que serve o batismo? É para você ser salvo ou para você ser purificado? Tá esperto. Se você não sabe, agora você sabe, irmão. O ato de batismo é para você se lavar dos seus pecados. Você está declarando para o mundo: mundo, eu não aceito mais aquele Alberto, eu não aceito mais aquele homem que eu era. Aí, lógico, né? As pessoas falam, não, mas os caras eram gente boa, bom pagador, né? Os caras eram honestos em todas as atitudes. Em todas as atitudes. Não é porque todo mundo que se batiza são ladrão e corrupto. Não, não é isso. Mas nós estamos falando para o mundo que aquela velha criatura que vivia no mundo não quer mais o mundo. Está falando, eu quero mudança para a minha vida. Eu quero me purificar. Se há em mim algum pecado, porque quando nós vemos para Jesus, nós se arrependemos da velha criatura, amém? Por isso a gente quer arrancar o nosso coração nos louvores, dar para Jesus. Eu entrego meu coração até hoje. Apresento meu coração para Jesus. Então é uma intimidade com Deus. É você com Jesus e com Deus. Mas Deus, Ele se alegra nisso. Ele fala, olha o que ela está fazendo. Ela está arrancando o coração para mim. Olha que lindo. Ele está confessando, ela está confessando que não quer mais ter essa atitude. Não quer mais pecar. Não quer mais ser um noveleiro, uma noveleira, vamos dizer assim, né? Não quer mais ser aquele homem, aquela mulher que andava dando mau testemunho. E assim por diante. Por isso que a palavra fala que nós somos pecadores. Tá?
Por sermos pecadores, nós temos que fazer o quê? Nos lavarmos na água que vem da onde? Do trono de Deus. Mas dá para você ver a água caindo daqui? Não. Essa água, ela é invisível, irmão, mas corre. Do trono de Deus corre uma água que entra nos altares de todas as igrejas, todas, que estão ligadas no trono de Deus. Por isso, quando nós vemos dar, ouvimos falar, ouvimos pregar, sabemos que não é um lugar que é santo, mas aquele de quem eu estou falando é santo. Então ele merece de mim um respeito. Ele merece de mim que eu, pelo menos, esteja falando, esteja tentando. Não estou falando que todo mundo vai fazer. Tentando nos purificar. Então todas as vezes que eu me achego a Deus, eu vou me purificando dos meus pecados. Né? Todas as vezes que eu apresento meu coração a Deus, num louvor, numa oração, eu vou me purificando. Mas tem algo que Deus quer que o mundo saiba disso. Ele não quer saber só para ele. Ele quer que nós confessamos ao mundo. E para confessar ao mundo é essa atitude. Por isso todo mundo fala: ei, irmão, você não acha que está muito cedo para você... Roberto, você não acha que está muito cedo para você se batizar? Ei, você não acha que está muito velho para você se batizar? Não, mas tanto tempo você está andando com a gente. Olha a Rebequinha aqui as bolas, hein? Então, quer dizer, não, a pessoa é muito nova. Começou ontem na igreja e já quer se batizar? Mas você sabe da intimidade dela? Você sabe o quanto ela sofreu no mundo? Você sabe o quanto ela se entregou ao mundo para hoje ela querer ter essa atitude? É só ela e Deus que sabe. Ah, mas o irmão vai se batizar agora, mas será que ele vai permanecer? Bem, irmão, se você continuar com esse pensamento medíocre, hipócrita, você não conhece o Deus que eu conheço. Porque é impossível você chegar perto de Deus e se afastar dele. É impossível, irmãos. É impossível ser amigo de Deus, ter intimidade de Deus e virar as costas para ele. Só quem faz isso é quem estava querendo Deus pelos interesses financeiros, pelos interesses próprios, para a sua vida. Deus, todos que se aproximam de Deus, todos que se aproximam de Jesus, passando dificuldades, eu quero estar com Ele. Perdendo, mas eu quero estar com Ele. A minha salvação é certa com Jesus, amém? Então nós vamos ler um pouquinho de Ezequiel aqui, para ver o que Deus falava sobre Ezequiel. Ezequiel 1 ao 22. E tudo, ó filho do homem, e tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, dizendo: monte de Israel, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: pois o que diz o inimigo sobre vós, até as eternas alturas serão nossa herança. O inimigo está falando para quem? Para os montes de Deus. E quem é os montes de Deus? São vocês. Deixa eu falar algo que é através do Espírito Santo. Irmão, quando Deus olha para a terra, Ele não vê somente a criação dele, mas Ele fez a criação para servir a mim e a você. Quando Deus fez os rios, os mares, quando Deus fez as montanhas, os rochedos, quando Deus fez as cachoeiras, tudo que está nessa terra Ele fez porque Ele pensou em alguém. E Ele pensou em quem? Na herança dele. Quem é a herança dele? É o homem. Então quando Ele olha para a terra, sabendo que na terra há uma contaminação do pecado, por causa do pecado do homem, de Adão e Eva, e continuaram pecando, quando Ele olha para a terra, eu vou te falar algo, e não se assuste com o que eu vou falar, a terra não atrai mais a Deus. Não te atrai, porque o céu é lindo, o céu é maravilhoso. Quem for para Ele nunca mais vai querer voltar. Eu sou uma, você também. O que atrai os olhos de Deus são os montes deles. E quem são os montes dele? É você e eu. Quando Ele olha, Ele vê que a terra está sendo destruída. A terra está sendo destruída por causa da sujeira, por causa da ganância. O homem cada vez mais está abrindo a terra porque quer petróleo, porque quer ouro, quer pedras preciosas. E a terra, eu vou falar uma coisa, a terra, ela está parecendo um queijo suíço.
Ela só não se desfaz porque Deus está segurando ela por causa dos montes dele. Quem são os montes dele? Somos nós. O que atrai a Deus é o que você acabou de fazer, dando adoração verdadeira para Ele. Não é aquele louvor que, a Ana Paula cantou e é o louvor mais lindo. Não, é a verdadeira adoração que sai do teu coração. Senhor, atrai para mim o teu olhar. O Senhor unge pessoas com as vozes maravilhosas para louvar a Ele, para engrandecer a Ele, para que as pessoas que têm esse dom nós atraídos para levarmos a adoração. Mas se não houver voz maravilhosa que Deus coloca nessa terra para atrair você, para adorar Ele, meu amado, adore com essa voz rachada que você tem, com essa voz casgueta que você tem. Eu não adoro o Senhor porque minha voz não tem um tom muito bom. Querido, você vai perder tempo, porque quando você chegar no céu, vai ser a coisa mais linda. Nem Ana Paula, nem... Como é aquela que eu gosto lá? Respirar, o meu respirar. Nem Ludmilla. Perde longe, gente. Então, não perca a oportunidade de adorar o Senhor. Não perca a oportunidade de abrir a boca e falar 3 palavras. Quando o Espírito Santo fala, adora ao Senhor, ele está falando, eu estou procurando adoradores da terra. Porque nós sabemos olhar para os nossos maridos, para os nossos namorados, para os nossos... Eu te amo. Meu coração racha quando te vê, minhas pernas tremem quando te vê. E quando vemos a casa do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor da rocha, tu és... Ele já sabe que Ele é a rocha. Ele já sabe que Ele é o Salvador. Ele quer ouvir algo diferente, simples. É que nem uma criança, é que uma Ágata chegou para mim. Tia, eu fugi da escola, vocês sabem disso, né? Tia, o que foi? Eu aprendi. Eu falei, o que? O abecedário? Não. Mas era palavra tão linda. Que coisa fofa. Que coisa. Meu Deus. Fala de novo para te escutar. Eu sei o de trás para frente. De frente para trás. Eu sei de cambalhota. Só não sei abecedário, né? Se você for, eu vou me atropelar. Mas a vozinha dela saindo, a maneira dela falar. Aí o Senhor falou assim, ó. Eu não estou procurando as pessoas que procuram um abecedário, que sabem um abecedário completo. Eu estou procurando aqueles que sabem e têm a certeza do que estão falando, mesmo que suas palavras sejam a mais simples. A mais simples. Mesmo que sua palavra tenha só 2 ou 4. Eu te amo. Eu te adoro. Eu te adoro. Se o cara fica o louvor todo falando, eu te adoro, Senhor. Eu te amo. Eu te amo. É simples. Não é enfeitar o pavão. Enfeitar o pavão deixa para quem sabe enfeitar, irmã. Deus não recebe não. Ele já sabe, conhece os corações. Os montes do Senhor dão glória a Deus aí? Amém. Onde nós paramos? 3? Agora vai por 3, né? A herança. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Jeová, visto que os vossos assolaram e devoraram em redor para que ficassem feito herança de resto das nações, e andais em lábios paralóbios, e nas infâmias do povo. Então aqui está falando do devorador, do inimigo de Deus, que ele quer devorar a herança do povo de Deus, e muitos estão conseguindo ser devorados, e o Senhor está falando, é isso que eles estão fazendo isso. Eles estão lhe devorando, estão fazendo da sua vida uma desolação. Por quê? Porque esse povo não se vira mais para Deus. Eles se viram para outros deuses, para outros ídolos. E por isso que Deus está dando essa ordem a Ezequiel. Portanto, ouve, ó monte de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová ao monte, aos alteiros, às correntes e aos vales, e aos lugares assolados e solitários
solicitários e as cidades desamparadas que se tornaram rapina e escarnios para os que restam das nações que estão ao redor delas. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você não tinha Deus, você não se sentia uma pessoa desolada? Sim ou não? Você não se sentia uma pessoa sem vida, como a irmã acabou de falar para nós? Que ela era uma pessoa praticamente depressiva, que ela não conseguia sair de casa, não foi isso? Assim também você muitas vezes sentiu medo, terror. Isso são cidades que são desoladas, cidades que não têm vida. E o Senhor está falando com pessoas, não está falando com matéria, com isso aqui. Ele está falando com pessoas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: certamente no fogo, no meu zelo, farei contra os restos das nações e contra todo o Dedom. E eles se apropriarão da minha terra com alegria de todo o coração e com menopausos da alma, para serem lançados à rapina. Eu vou começar a ler da restauração. Aqui é o Senhor falando de uma cidade que está desolada, que não tem mais vida, que não tem mais fruto. Assim era a sua vida, assim era a vida dos seus familiares, assim você era, que não era uma pessoa edificada, porque você não tinha Deus. Não é que Deus não ia até você, você não buscava Deus. Então todos aqueles que não buscam a Deus ficam assim. Mas há uma resposta que Deus mandou, a restauração a Israel. A palavra no versículo 36, continuando, 16 veio assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitar na terra, então as contaminarão com seus caminhos e com as suas ações, como a imundície de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Aqui o Senhor estava falando que Israel estava totalmente imunda. Israel estava totalmente contaminada, assim como a mulher com a sua imundície. Eu não sei você, homem. Um dia que talvez você, desculpa o vocabulário aqui, tá? Talvez você foi lá, num momento de necessidade, você pegou a pior prostituta. E por causa da sua necessidade, você pagou, você talvez não pagou, foi um momento, uma coisa rápida, mesmo que usasse aquele elemento se chamando camisinha. Mas depois que você acabou de fazer aquilo, depois que você podia até se sentir satisfeito, mas aconteceu algo em você. Você teve nojo. Porque eu acho impossível isso só acontecer com a mulher. Porque é impossível falar que um homem não tem sentimento, que eu creio que um homem tem um sentimento. Pessoas já tiveram relação com outras só para se aliviar, como diz aí, né? Se aliviar do peso, da vontade, do sexo. Mas depois que acabou, depois a pessoa se olhou e falou: meu Deus, o que eu fiz? E você sabia como era aquela pessoa? Imunda, talvez dormia com muitos, talvez não dormia com muitos, mas era uma pessoa que você olhava e nojava e onde o que eu fui fazer? E muitas vezes você entrou embaixo do chuveiro, deu vontade de você arrancar até mesmo sua pele. É isso que Deus está falando. Sabe, homem, quando você se deitava com aquela mulher imunda, e muitas vezes já aconteceu isso aqui com mulheres. Por um momento de prazer, um momento de... eu vou lá, cata qualquer um, e quando cata, quando você está naquele ato, você se sente de nojo de você mesmo. Mas, o que eu estou fazendo aqui? É assim que Deus está comparando Israel. Olha, quantas vezes você já se sentiu assim? Só por causa de um prazer, ou para satisfazer, ou para se aliviar, a realidade é essa? Você catou o que apareceu. Sabendo que era a pior prostituta, você, mesmo assim você foi. Eu falo porque eu já passei isso comigo. Aconteceu isso comigo. No momento que eu andava no mundo, no momento que eu estava no mundo, eu me sentia pior, uma das piores mulheres. Pois caí na realidade e falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aonde eu vim parar?
E por sorte minha, o castigo de Deus, o chuveiro não tinha água. Porque eu queria me esfregar, eu queria arrancar minha pele. Mas aí que tá, no outro dia, eu talvez ia continuar fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque eu era uma pessoa que não tinha Deus. Eu tinha os prazeres, a vontade do mundo. Então eu ia continuar naquela mesma vida imunda. Tentando a sorte, um dia aparecer um cara legal, quem sabe eu teria sorte. E Deus estava falando isso aqui com Israel. Ó, Israel, é assim que vocês estão. Eu estou fazendo uma comparação de imundície. Porque eu acho que é a pior coisa, né? Quando você tem nojo de você mesmo. Você tem nojo na pessoa, eu já acho errado, né? Mas nojo de você mesmo, você está enojado. Eu sei porque eu já me senti assim, foi uma das piores coisas da minha vida. Eu queria ir embora, não tinha ônibus, não tinha nada, eu não queria pedir socorro. E Deus falou assim, olha só onde você chegou, olha o ponto que você chegou, Israel. Sabe o que é isso? Falta a mim. Falta o meu espírito sobre ti. Um homem e uma mulher que não tem Deus, gente, eles ficam assim. Eles ficam sem rumo, perdidos, sem direção, ao ponto de se prostituir. E quando eu falo em prostituição carnal, mas também levamos a prostituição em outras áreas, em outras situações das nossas vidas. Israel não é diferente de nós. Por que não é? Porque Israel também tinha os seus desejos, Israel tinha os seus sonhos. E nós também nessa geração temos os nossos sonhos. Quando nós éramos no mundo, fazíamos e passávamos por cima das pessoas, não respeitávamos a opinião das pessoas que estavam do nosso lado, é do meu jeito e acabou. Por isso que fala, quando eu passar sobre vós a água pura, quando eu vos lavar, serás outras pessoas. É isso que Deus está falando nessa passagem. No versículo 25 diz assim, depois de ele ter tido esse diálogo e ter mandado Ezequiel ter profetizado, falado ao povo, ele diz assim, então espalharei água pura sobre vós, e ficareis imundo? Não. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração tristonho? Um coração novo, e porei dentro de vós um espírito, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andais nos meus estatutos, e guardai os meus, e os observareis. Olha que coisa linda, irmão. Ele vai nos lavar, vai nos purificar. Qual Deus que faz isso? Qual entidade que você conhece que promete isso? Não existe. Não existe. O único Deus que promete isso. Eu vou te lavar. Eu não vou contar, por isso no Novo Testamento eu não vou contar o tempo da sua ignorância, porque aqui Deus está falando, quando vós era ignorante, quando você não me conhecia, você agia dessa maneira, como um prostituto, como uma prostituta, mas hoje não. Hoje eu vou te lavar, hoje eu vou colocar dentro de você um espírito. Olha que coisa linda. Primeiro de tudo, Deus ele vai colocar aquilo que é necessário. Se ele está falando que vai colocar um espírito em Israel, é porque não havia espírito naquele povo. Assim como nós não andávamos sem um espírito. Qual é o espírito? A gente ia conforme o percurso. É carnaval, é folia não sei na onde, agora é temporada da junina, aí a gente ia para a festa junina, agora é temporada de pagodão, aí ia para o pagodão. Então quer dizer, nós não tínhamos uma direção, não tínhamos um incentivo, nós íamos conforme os percursos da vida, o que estava nos oferecendo a vida. E eu vou te falar uma coisa, e o mundo não tem boas coisas para oferecer, não tem. Essa semana eu estava na casa da doutora Edna e estava passando uma novela que eu não assisto novela, eu abomino novela.
Mas ela estava lá, estou limpando. Vamos almoçar. E aí estava passando o carnaval, e aí ela começou a falar, antigamente os carnavais era bom, isso era carnaval. Aí eu olhei, aí eu ia falar algo, o senhor está me trancando muito a minha boca. Não quero trancar, mas quieta. Aí eu olhei e falei, é mesmo, né? Antigamente era bom, né? Não tinha tanta mulher pelada, não tinha tanto homem pelado, que não é só mulher que anda pelada no carnaval, né? Os homens também andam, né? Malhadão, peitoral. As mulheres ficam... né? Enquanto nosso marido tem um tanque, né? Um tanque... um tanquinho suave, maravilhoso. Mas os caras têm um tanque, dá pra lavar 10 quilos de roupa, né? Mas assim por diante. Tô brincando, tá, gente? Mas tem gente que fica desejando esses caras. Ou vice-versa. E aí eu olhei assim, aí eu até falei, mesmo, né? Peguei esse tempo aí de carnaval. Aí o senhor, na hora, ele me corrigiu. Até parece que eu não te dei um estudo sobre carnaval? Como é que os reis, as rainhas faziam nos seus castelos? Era tudo aparência, por isso que eles precisavam usar máscaras. Para um trocar de mulher. Para um ficar fazendo, como é que chama aquele negócio lá? 3, 4, 5, 6. Que hoje faz casa de sauna, tem, que faz troca de casal e depois, se quiserem, fazem ali mesmo. Como é o nome? Swing? Surunga? Swing, é isso aí mesmo. Você entende o que eu estou falando? Antigamente, irmãos, eles faziam tudo escondido. Não é porque não era claro. Não era feito nas ruas como são feitos hoje. Era tudo nas suas câmeras, nas suas cama e câmeras. Hoje não, hoje claramente troca de mulher, se pega. Hoje os caras andam pelado no carnaval, não só no carnaval, mas também no dia a dia. Nas mulheres também. Agora o carnaval tudo pode, mas antigamente era escondido. Aí quando eu ia abrir a boca para falar, é mesmo, o senhor nunca foi e nunca será. Só que hoje é estampado, hoje é mais claro. Porque muitos aderiram a essa nova marchinha de carnaval. Por isso que fala, carnaval é o quê? O desejo da carne, é para carne, para satisfazer a carne. Aí eu controlei. Eu pulei carnaval? Lógico que eu pulei carnaval. Quantas vezes eu fui pular carnaval? Quantas vezes eu fui para pegar ou ser pegada? Várias vezes. Mas na nossa época, vamos dizer assim, não era que nem essa orgia que é hoje, mas era pegar um beijinho aqui, pega o outro beijo ali, para chegar, olha como Satanás é sutil, para chegar nos dias de hoje. Tudo liberado. Irmã, você desculpa, meu vocabulário é que eu sou assim mesmo, tá? Depois ela conversa com você. Que aqui a gente não esconde nada, a gente abre tudo. Tem só adulto aqui. Satanás, ele prepara muito bem, ele não tem pressa. Ele sabe como preparar o pecado para ficar mais... Como é que chama? Quando você faz aquele bolo e falta o fermento para crescer. Satanás sabe como fazer sutilmente os fermentos do pecado crescer. Ele não tem pressa. Se nós achamos que na nossa geração agora tá ruim, tá para ficar pior. Se os nossos pais nos vissem hoje, os nossos avós se veem e fazem até assim, ou se não cai até dentro, né? Mas fala, no meu tempo não era assim. Porque havia um pouco de pudor e respeito. Eu lembro no tempo do meu avô. O meu avô sempre falou, se filho meu furar a orelha, eu bato, eu arranco. Né? Quem furava a orelha era coisa de homem afeminado. Hoje em dia, os caras não só furam a orelha, como rasga a orelha. Os meninos bonitos com um negócio aqui na orelha que você enfia o dedo e ainda faz um altinho assim. Vai fazer bambolê. E aí, se você for pesquisar, for interagir no que está acontecendo, quem tem essa orelha furada, primeiro de tudo é escravo. Homem é escravo. No livro de Salmos não, no livro de Levítico fala que o homem quando furava a orelha é porque ele tinha um senhor. E a mulher? E mulher, bem, está na Bíblia, Estela não. Esther usava adorno, a mulher de José usava adorno, é totalmente diferente, tudo tem um significado.
Aí vamos para os dias de hoje. Tem aquele buracão, aquela argolona. Se você for lá buscar lá atrás, nos índios, só quem pode colocar esse buracão é quem tem um espírito que fala com uma entidade religiosa da mata. Aí os caras, como é aquele cantor lá, loirão, vai lá, é um americano, vai lá, pega os costumes, traz pro palco do rock and roll, lança no modismo e todo mundo fura a orelha. É moda, mas não quer saber o porquê do significado. Deixa eu falar uma coisa, tudo tem um significado. Tudo tem uma adoração, tudo tem uma entidade por trás. Por isso que o Senhor fala em Deuteronômio, quando tu entrares, ó Israel, na minha terra, não fará como estes deuses, não fará como as outras nações, porque tudo que eles fazem eu abomino. Quando você for pendurar alguma coisa na janela da sua casa, você tem que perceber, irmã, se não há um significado. É uma simpatia? Virou agoreiro? A palavra do Senhor deixa bem claro que os agoreiros não entrarão no reino do céu. A palavra do Senhor deixa bem claro que os adúlteros não entrarão no reino do céu. Por isso que Deus te deu um companheiro ou uma companheira. Para quê? Para você não adulterar. Para você não se prostituir. Sabe por quê? Porque vós é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não está aqui na terra para se prostituir. O Espírito Santo foi dado para nós com um alto preço do sangue de Jesus. Então se você quer seguir a Jesus, siga com dignidade. Se não é para servir, fique no mundo. Pague o preço do mundo. Então, meu amado, quando nós vamos levar as coisas do Senhor, temos que levar a sério. Não é de qualquer jeito, não é brincando. Nós não abrimos uma igreja para brincar de modismo de sociedade ou clube social como cristão. O inferno está cheio de cristão assim. Vai um monte de assim para o inferno. Ah, mas eu aceitei a Jesus. Aí Jesus vai falar, você se purificou no meu sangue? Você se purificou verdadeiramente? Porque você anda com os mesmos costumes. Ah, mas eu não li na Bíblia. A Bíblia não é apenas nos livros. A Bíblia está escrito o Novo e Velho Testamento. Testamento é só para ler quem tem herança. E Jesus morreu para nos darmos uma herança. Ele não é um livrinho. Ele não é um momento de meditação. Ou como mesmo eu falo e abomino o crente que fica tirando sorte. A Bíblia não é tarô, a Bíblia não é búzios para lançar e tirar sorte. A Bíblia é para você ler e pedir para Deus, revela-te a mim, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo. Não é com meu irmão, é comigo, porque todas as palavras que eu leio aqui, antes de eu ler para vocês, primeiro tem que passar na minha vida, tem que passar no meu eu. É comigo, Senhor, é comigo, é comigo. Amém, irmãos? Aonde vós erreis? Eu andava como o mundo, eu falava como o mundo. Talvez nós não éramos esse homem que deitou com prostituta, mas agimos de maneira com costume. Marchinha, carnaval, festinha falando que é para Jesus, mas é para Dagon, para Mamon, para o Deus da riqueza. Nós temos que saber o significado de todas as coisas, sim. Tem um pessoal que diz que os cristãos que leem a Bíblia terminam ficando louco. E verdadeiramente eu fui convidada para ir no sanatório, porque tem pessoas que estão lá dentro e a maioria estão tudo pinel. E aí eu fui perguntar qual dominação era aquela pessoa. Qual dominação é? A dominação tal. Era poucos que eram de outras igrejas, mas era de uma dominação tal. Por quê? Porque já lançaram na mente deles, se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ficar loucos. Então eles estão lendo a Bíblia, já está louco. E a mente é fraca. Há poder nas suas palavras. Eu leio a Bíblia para adquirir sabedoria. Eu leio a Bíblia para adquirir conhecimento com meu Deus. Eu não leio a Bíblia para ser louca. Eu leio a Bíblia para adquirir o quê? A vida eterna. E isso é para você, não é para o seu pai, não é para sua mãe, é para você.
Se o seu pai e sua mãe não conseguem entender a Bíblia, irmão, não tente justificar, não tente falar que a Bíblia é santa, sagrada, que nem, como eu falo, não entra nem em discussão. Ah, mas o meu fulano Beltrano prega desse jeito. Não, mas a palavra me diz isso, a revelação foi dada para mim assim. E é assim que eu aceito, e é assim que eu vou viver. Se a senhora não aceita, acho muito fácil, as pessoas lançam um filminho aí, as pessoas caem no heresia de religião. Aí, que nem o Tom Cruise, tem uma religião, eu vou fazer aqui, vocês vão falar quem é, tá bom? Quem é esse? Ah, John Travolta, gente. John Travolta, o filho dele morreu, ele ficou pancada. Um ótimo ator, por sinal, John Travolta, aquele... Está agora bem fortão. Mas o John Travolta, a maioria desses atores de Hollywood, eles têm uma religião. O Tom Cruise, ele está pancada. Está tão pancada que a mulher dele se separou porque ela não quer que ele induza a filha à religião. Aquela mulher, eu vou fazer aqui, eu quero ver se vocês homens adivinham. Meu marido, ele fala que não é, eu falo que é, Botox. Angelina Jolie. Aquela beiçuda, bonita, não, bonita, pai, bonita, ela é bonita. Mas é Botox aquilo ali, eu falo pra ele, é Botox. Ela serve o hinduísmo. A maioria desses caras, desses atores, eles têm um propósito, e esse propósito eles lançam na mídia. Eu não estou falando que você não vai assistir nenhum filme deles, porque eu assisto, se vocês quiserem, depois de lá em casa, pegar uns DVD, muito bom, por sinal. Aquele que fez o Motoqueiro Fantasma. Aquele cara totalmente satanista. Por isso que os filmes dele deu uma queda depois que ele viu. Pode ver, isso começa com um filme bom. Quando você vê, eles vão logo em algo que é horrível, tenebroso, falando de morte, de legiões, satanismo total. E aí os caras caem entre prostituição e droga, são alcoólatras, viciados em drogas. Estava conversando com o Senhor, sabe, Kleber, esses dias? Estava lá no meu escritório, lá na pia, falando com Deus. Aí eu ouvi um irmão no rádio colocar um louvor do Elvis Presley, né? Alma Batida. Que voz. Que voz. Aí eu falei para Deus, eu posso comprar só uns DVD do Elvis Presley? Assim, afinal, ele era cristão. Se eu fosse assim, era tão cristão. Ele era tão cheio do Espírito Santo, filha, você não tem ideia como ele era cheio do Espírito Santo. Mas quando ele se vendeu ao mundo, ele começou a se encher de uísque, de farinha. Sabe por que quando ele trocou o meu espírito, ele precisou de outro espírito. E os outros espíritos fez isso com ele. Matou ele. Ele poderia ter uma voz maravilhosa. Podia cantar para Deus, pedir a misericórdia de Deus, mas ele não conseguiu mais largar o Deus Fortuna, o Deus Mamon, o Deus da riqueza, que deu tudo para ele. Mas não deu, infelizmente, a salvação. Só vamos saber se chegarmos no céu e encontrarmos ele lá. Amém? Por quê? Porque Deus também é misericordioso. De repente, na última hora, ele se arrependeu. E aí não somos nós que vamos discutir com Deus. Amém? De repente, na última hora, a pessoa se arrepende, Senhor, eu abro mão de tudo. E aí ele é levado, o Senhor guarda ele para o julgamento final. Outra pessoa que pecou contra Deus. Vamos ver se vocês sabem. Eu não ia falar, né, irmã? Eu peguei até a mão aqui, né? Eu sou péssima. O cara cantava para Deus. Uma voz agraciada por Deus. O pai dele era maçom. O outro último cara, por isso que ele usava aquela... Como é que chama? Aquele negócio ali na mão. Abraçadeira. Aquilo significa um símbolo maçônico. E ele quis apagar algo que Deus deu para ele, a cor da pele. Gente, isso eu não vou fazer, não podemos fazer. Nem você que é branquinho pode ficar muito tempo no sol, porque você vai pegar um câncer na pele. Nem eu que sou morena posso querer apagar algo que Deus me deu. Ah, é vitiligo. Então que ele ficasse com vitiligo à mostra. Podia até ter, mas teve preconceito. Primeiro de tudo, o preconceito já começou com a cor da pele, com a cor do cabelo.
Não é preconceito, não. Os caras eram bonitos. Michael Jackson era bonito. Negrão bonito. E depois ficou com aquele espírito afeminado. Era um homem, um menino que tinha tudo para ser um menino cheio do Espírito Santo. E no final morreu. Você acha que esses homens não tiveram oportunidade para reverter esse jogo? Será que Deus não ofereceu essa água que está oferecendo para mim, para você? Arrependimento dos pecados? Pastor Alexandre, e se esses homens se arrependessem verdadeiramente, se eles se arrependessem, nós teríamos perdoado todos os pecados deles, assim como é perdoado os nossos pecados. Deixa eu falar uma coisa para você. No céu, no mundo espiritual, não existe pecadinho, pecadão. Todos são pecado. Todo tem o mesmo significado na balança da justiça do céu. Por isso o Senhor fala, se verdadeiramente se banhar, verdadeiramente eu te darei um novo espírito. Por quê? Porque não havia espírito em mim e em você. E aí ele dá um espírito em nós e ainda ele fala aqui, ó, eu porei dentro de vós o meu espírito. Eu colocarei dentro de você e de mim o meu espírito. Troco, põe o que não tem e ainda ele dá o espírito dele. É coisa muito delicada. Nós estamos tratando de coisa que não é nossa, é dele. Por isso o Senhor fala, sejai zeloso. Sejai zeloso. Templo do Espírito Santo. Vós sois templo do Espírito Santo. Pode ser bagunçado. Ah, mas porque o irmão está bagunçando, deixa bagunçar, irmão. O problema é dele. Não somos nós, amém? E habitarei, 28. E habitarei na terra, que eu dei a vossos pais, e vos sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícies, e chamarei, ó tribo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Qual é a fome que ele está falando aqui? Fome de comida? É a fome que ela tinha, é a fome que você tinha, a fome que eu tinha, a necessidade de ouvir falar de Deus. Mas pelo fato de nós não termos um espírito naquela época, a gente ia procurar o quê? Outras coisas. Ia procurar sucesso, fama, como esses homens procuraram. Ou como pessoas que não ainda tiveram encontro com Deus e procuram a fama, a glória, né? As coisas do mundo. E aí o Senhor fala, eu te darei o quê? A fome de quê? De ouvir de Deus, querer mais de Deus. 30. E multiplicarei o futuro das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o oprório da fome entre as nações. Então vos lembrarei de vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e terei nojo. Olha aqui, ó. Se alguém acha que eu falei alguma coisa no começo pesado, ela podia ter feito. Que referência que ela deu? Deus está falando aqui, ó. E tereis nojo em vós mesmo, das vossas maldades, das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório, vocês já envergonhados e confundido vós pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. 33. Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejas habitada as cidades e sejas edificada os lugares aonde havia choro, morte, tristeza, solidão, vazio. Deus está falando que vai habitar, vai trazer moradia, vai trazer amor, vai trazer união, vai trazer vida, vai trazer felicidade. E toda a terra assolada se lavrará em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam.
E dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do quê? E a cidade solicitarias, e as assoladas é destruída, então fortalecida e habitada. Primeiro aqui, o Senhor falou que não é por amor de vós que Ele faz isso. Ele faz por amor de quem? A Ele mesmo. Ele não vai edificar, Ele não vai fazer algo porque, ai, que coisinha linda, eu achei tão bonitinha aquela menina, aquele menininho, eu vou fazer algo por eles. Não, Ele está falando porque é para a honra e glória dEle mesmo. Por isso que Ele vai fazer tudo isso. Mas tem algo, irmão, que eu e você precisamos saber. É uma palavra simples. Se eu quero esse caminho, se eu quero isso para a minha vida. Eu nunca vi um tolo rejeitar uma nota de R$100. Alguém já viu? Tem alguma nota maior? Alguém aqui já rejeitou dólar? Um dia que parecido com dólar na minha frente, eu fiz assim, ó. Ei, que Deus está pagando nosso salário em dólar. Também só foi aquela vez, irmã. Em dólar. Alguém já rejeitou dólar? Alguém já rejeitou a nota alta? Ai, mãe, isso aqui eu estou trazendo na minha, né? Alô, aqui não. Ninguém é bobo. É isso que Deus está fazendo para mim e para você. Ele está falando, ó, eu te darei tudo isso. Tudo isso, se vós quiserem. Mas não rejeitai-vos. Se nós sabemos não rejeitarmos o que é bom aos nossos olhos, não podemos rejeitar aquilo que é bom para nós. Nossa alma, nosso espírito. Porque nós rejeitamos, né? Quando estamos na carne, rejeitamos. Quando Deus está falando, Deus não está falando comigo, não. E a irmãzinha hoje estava nervosa, né? Deus tinha que falar assim com ela. Deus tinha que me envergonhar daquele jeito. A palavra foi para você. A palavra foi para você. Foi para aquele irmão lá que não veio a semana passada. Nós sabemos rejeitar. Quando estamos aonde? Na carne. Mas quando estamos no Espírito, mesmo que a palavra seja dura, e eu vou te falar, mesmo que o Espírito Santo ela não é para você, mas eu recebo. Porque um dia pode ser, um dia eu posso cair, um dia eu posso fraquejar, um dia eu posso dar uma bola fora, e eu tenho que guardar essa palavra onde? No meu coração. Porque os dias bons, hoje eu estou tendo os dias bons, mas nós não sabemos os dias da manhã. Mas uma coisa eu sei, solidão, medo, não faz mais parte da nossa vida. Como a irmã falou, timidez. Aqui não só tem um tímido, não tinha só um tímido. Tinha vários tímidos. E eu estou vendo esse povo abrir a boca, eu estou vendo esse povo dar testemunho. Eu tenho dificuldades, vocês sabem muito bem disso, mas eu não me calo. Eu falo errado, eu leio errado. O Henrique fala, meu Deus, como você engole palavras, só misericórdia de Deus na minha vida. Irmão, o negócio é o seguinte, o importante é que eles entendem o que eu estou falando. A igreja me conhece, e quem me conhece sabe do que eu estou falando. Eu não falo por mim, mas falo por Deus, pelo Espírito Santo. Então receba quem quiser. Eu não estou representando, eu não sou representante de vocês. Eu sou representante de um reino, do reino dos céus. E aonde Deus mandar eu falar, eu falarei, mesmo errado. Eu não estou nem aí para Satanás. Você não tem que ter medo que Satanás está apontando. Olha como está se expressando, olha como está falando. Tinha que falar mais assim, mas vai falar mais, como diz lá, um vocabulário, vai falar para as suas negas. Para as negas do demônio, que gosta de coisa bonita, falar bonito. Para Deus você tem que ser sincero, um coração sincero. Amém? Tinha algo que Deus mandou eu falar, mas Ele vai me lembrar antes de eu terminar. E é algo tremendo. Está falando aqui. Mas amém? Isso aqui, Deus estava falando aonde? No velho? Aí vem um cara muito doido, muito doidão, que é quem, irmã? João Batista. Vamos lá, João Batista. João Batista, Mateus. Isso aqui é sobre o batismo, tá? É tudo isso que Deus está fazendo para aqueles que se batizam. Para aqueles que falam, ó, eu quero isso para a minha vida. Ó,
Enquanto você não fizer esse ato, você vai continuar imundo. Ah, mas eu já confessei, eu já falei, eu já até fui lá, recebi a água ungida do pastor, o pastor derramou um pouco da água santa em mim. Irmã, aqui não tem água santa, não tem poço santo, não tem tanque lavado, não tem. Aqui é o batismo que vai te dar esta exclusividade. Todos aqueles que confessarem ao Senhor como único Salvador e confessar e se batizar, será lavado. Ele não está falando, ó, meu sangue te lava. Ele está falando que o sangue dele liberta. Quem lava é o Espírito Santo aqui através da representação das águas no batismo. E o batismo não é aquele batismo quando você pega uma criança e vai lá e fala, é pecador. Não, meu querido. O batismo é quando você decide mudar de vida, mudar de atitude. Agora eu sou um cristão. Agora eu estou falando outra língua. Amém, irmãos? Não é mais a língua dos escarnecedores, é a língua de Deus. Mateus 3. Mateus, desculpa, minha amada. Depois é que a gente vai ler João. Não, eu vou falar de Mateus. No livro de Mateus está escrito sobre o nosso primo João, tá bom? Tá, minha querida? Você escreve aí? Diva? Tá bom? Tá bom? Vamos lá, Mateus 3. E naquele dia, Mateus 3, 1. Naquele dia apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo... O que ele dizia, irmãos? Arrependei-vos porque é chegado... Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas... Então quer dizer, quando eu escuto a voz de João Batista na época, que Isaías falava a respeito dele, vós que clama no deserto, escutai o que este homem dizei. E o que João falava? No versículo 4 está escrito assim, este João tinha suas vestes de pele de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém e todos da Judéia e todos das províncias distante ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus. O batismo serve para quê? É para confessar perante os homens, eu era um pecador, agora estou sendo lavado na água. Eu estou fazendo as atitudes que João Batista, aquele lá, falou. Eu estou falando e confirmando aquilo que Isaías falou. Preparai o caminho daqueles que estão por vir. E eu estou fazendo isso. Então, quem tem aliança no reino de Deus, no reino do Senhor, tem que ter esse item. Irmão, vou te falar uma coisa, não se assuste com o que eu vou falar. Amém? Primeiro, a palavra me diz que eu vou permanecer na palavra. Eu tenho que permanecer na palavra. Mas você pode vir na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você pode vir 360 anos, pode vir todos os dias, não faltar um culto. E falar, eu sou crente. Não, você não é cristão ainda. Porque você ainda não fez isso. Você pode dizer, eu sou frequentador da igreja tal. Eu vou lá, cultuo, vou lá, recebo, mas eu não sou cristão. Porque eu ainda não me decidi. Esses homens estavam aqui ainda tentando se decidir se aceitavam verdadeiramente o costume ou a religião de Jesus. Vamos dizer assim. Porque quando você vai no espiritismo, quando você vai em outras religiões, há os seus costumes. Enquanto as pessoas não se entregam por inteira, eles falam, você é apenas frequentador. Você não faz parte dessa seita ou dessa religião. Não estou falando que a igreja de Jesus é seita, amém?
Eu vou falar algo aqui. A igreja de Jesus é a única, verdadeira, que é de Jesus. É de Jesus. Ele pregou, ele continua pregando e continua falando. Então, não adianta você falar, tô indo, se não tem uma aliança, se não tem um arrependimento. Então, para que serve todas as palavras que os pastores pregam aqui, 360? Para que serve tudo que fala sobre arrependimento? Que você sabe que nessa igreja só fala sobre... Agora eu posso falar, né? Eu tinha tanta gente falar. Ai, meu Deus, fala sobre batismo. Ai, Senhor, e agora? Fala sobre batismo. Para que serve? O pastor está falando, arrepende. Então, quer dizer, ele não está falando, vem aqui na frente, confessa o seu arrependimento e volta para o seu lugar. Não, ele está falando, arrependa-se, batiza. Mas a palavra do Senhor deixou uma coisa bem clara para mim e para você. O batismo do Senhor tem que ser voluntariamente. O Espírito Santo que tem que convencer a pessoa. Foi isso que o Espírito Santo fez comigo, foi isso que o Espírito Santo fez com você, e foi isso que o Espírito Santo está fazendo no meio de nós. Você está vendo algo, e isso sabe de onde vem, irmãos? Isso vem de oração. Isso vem de determinar. Senhor, toca no coração do teu filho, toca no coração da tua filha, que quebra cadeias, que aquilo que aprisiona ele de confessar, aquilo que aprisiona ele de descer as águas, seja liberto. Alguém passou com o ministério de quebra de libertação aí? Tem 3 pessoas orando, não tem? Ou parou a oração? Alguém parou com o ministério da família de oração? Alguém parou com a oração dos dizimistas? Alguém parou com as orações dos sonhos de Deus? Hã? Não, né? Vocês continuam, né? Alguém parou de orar para os ministérios? Não. Ah, tá vendo, irmão? Tá vendo? Tá vendo, sim, libertação. Só não enxerga aquele cego que não quer ver. Irmão, semana passada, terça-feira, aqui, a igreja estava cheia de anjos, querubins. Ela deu um testemunho maravilhoso aqui. Irmã, eu preciso dar um testemunho, não deixa eu esquecer. Eu falei, o que foi, mãe? Depois, se ela quiser, ela dá. Ai, aconteceu isso. Sabe o que foi isso, irmã? Ela mesma, o que, irmã? Foi porque eu lembrei que tem pessoas orando para dizimista e ofertante. Deus honrou. Deus está honrando você que está orando. Deus está falando, Senhor, eu apresento todos os dizimistas. Senhor, eu apresento todos os ofertantes. Está valendo a pena a sua oração, meu irmão. Deixa eu falar algo que eu não falei para você que está orando para os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus se concluiu na minha vida. O Senhor mostrou para mim. O Senhor mostrou para mim, Alberto, o Senhor mostrou para mim, Kleber, o Senhor mostrou para mim, Lu, que os sonhos dele é tremendo. Não é aquilo que a gente quer, mas aquilo que ele quer. E aquilo que ele quer melhor. O Senhor falou, filha, você está vivendo um momento do meu sonho para a tua vida. Não é o que nós sonhamos, mas é os sonhos de Deus. E quando ele fala isso, isso se realiza. Obrigado, Senhor. Sabe qual é o sonho de Deus? Ver os filhos dele descendo as águas. E aquele dia que eu não quero descer as águas aqui, houve um barulho de trovão. Eis aí, meu filho amado. Ele quer fazer isso como ele fez com Jesus, quando ele fez o seu batismo, e quer fazer isso conosco. Eis aí, ó. Tem muitos se contaminando no mundo, mas tem muitos descendo as águas. São meus. Satanás não pode tocar. Satanás não pode tocar. Só vai tocar com uma permissão. Se você permitir e se Deus quiser. Se Deus quer. Fora disso, irmão, não tem macumbaria, não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem nada que vai paralisar os filhos de Deus a concluir os sonhos de Deus na sua vida. E os sonhos de Deus nas nossas vidas é maior e melhor daquilo que nós desejamos. O batismo é coisa séria. É a porta. É a porta que você está falando, vem Jesus, vem Jesus. Eu não vou falar que você vai sair daqui falando em línguas, eu não vou falar daqui que você vai sair no mistério cheio do fogo. Não, eu vou falar daqui que você vai adquirir experiências com o Senhor. Você está falando, eu só sou dele, do meu amado, e não sou mais de ninguém. E os seus testemunhos como filho de Deus, porque o tentador está aí, né? Eu não vou falar que ele não vai continuar te tentar, que ele tenta a mim, tenta você, vai tentar, tenta os nossos irmãos. Amém? Amém. Ai, Jesus, onde eu parei agora? Vocês estão entendendo sobre o batismo? Ai, Deus tremendo.
O batismo de Jesus, Mateus 3, 15, 16. Nós vamos falar agora. O Mateus 3, 15 ao 16. Se Jesus não achasse que fosse tão necessário o batismo, irmã, ele próprio não se batizaria. Por quê? Porque ele é o próprio Jesus. Pelo contrário, ele chega para o primo dele e o primo, Senhor, João, então vamos fazer o que tem que fazer logo, sabe? Para não ficar falatório, porque naquela época quem era autoridade era João Batista. Jesus ainda não era revelado, Jesus não era anunciado, só João anunciava. Eis que virá aquele, e eu batizo vós com água para a purificação dos vossos pecados, mas virá aquele que vai batizar com fogo, aquele que vai pegar todo o seu pecado e vai levar para o fogo, e o fogo do Espírito Santo vai acender em você. Sabe o que é isso aqui em mim? Essa vontade de gritar, essa vontade de âmpia de falar de Jesus, é o fogo. Fogo não é só aquele que faz isso, que sacode, que pula. Não, aquele fogo é um fogo, a vontade de falar de Deus. É a vontade de falar de Deus para as pessoas, mas você saber que você tem o seu limite, tem que se contentar. E o fogo, uma brasa. Ai, meu Deus, se o Senhor me der uma oportunidade, não é assim? Aí tem gente que fica só na palhinha ali. Não, irmão. Você vai pegar fogo. Igreja, você é igreja. Vocês vão pegar fogo. Fogo. Lembrei. Sabia que Jesus ia me lembrar. Eu não sei se eu falei aqui, mas eu acho que eu falei na terça-feira para as irmãs que estavam aqui. Primeiro de tudo, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra do Senhor em Apocalipse deixa bem claro que os tímidos não herdarão. Aí tem tímidos aqui, tem? Levanta a mão quem é tímido. A Paula é... Ah, gente! Paula, você é tímida. Paula, você tem vergonha? Eu também tenho, Paula. Não parece, então você sabe esconder bem ela. Ainda bem, né, Paula? Bem, mas... Aí quando vocês escutam, vocês que se dizem tímido, vocês acham que vocês não vão dar o reino dos céus? Essa palavra incomoda vocês? Não? Deixa eu falar uma coisa. Primeiro de tudo, quando fala os tímidos não herdarão o reino dos céus, não estou falando de pessoas que não sabem chegar no lugar e sabem destacar, né? De pessoas que sabem chegar no lugar, tipo a Valdirene, né? Tipo a Helenice, tipo a irmã aqui, tipo eu, a irmã Maria José, né? A gente chega, vai chacoalhando cabelo, e já chega derrubando cadeira. A irmã Maria José é a sua, né? Quando passa, o que foi, Maria José? Ai, menina, nem vi. E assim por diante. Não é assim. Tímidos são aqueles que têm vergonha de falar de Jesus. Tímidos são aqueles quando as pessoas estão falando de algo, há uma diferença quando você é para se calar, para não ficar em vã discussão, mas aqueles que têm a oportunidade de falar e você, eu não vou falar não, não vou falar. Esses são os tímidos, que não vão herdar o reino dos céus. Vocês estão entendendo? Agora há uma diferença das pessoas que são tímidas, por não se destacar, por não... chegar na ambiente fazendo esse alvoroço que nem eu, mas porém no momento certo, na hora certa, quando tem oportunidade, agora você pode abrir a boca. Sabe que Jesus fez isso na minha vida? Sabe que Jesus fez isso, mudou isso na minha vida? Se não fosse Jesus, vocês estão entendendo? Porque tem pessoas que talvez falam, meu Deus, eu sou tímida, será que eu não vou para o céu? Não, irmão. A irmã chegou aqui falando, olha, eu sou tímida. Quem me vê, mas ela teve algum tipo de timidez de falar do reino de Deus? Essa diferença. Amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Então vamos ler o versículo de Jesus. Então veio Jesus na Galileia ter com João junto ao Jordão para ser por ele. Mas João opôs-se, disse, eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse-lhe, deixai por agora, porque assim nos convém,
cumprir toda a justiça. Então ele... Deixai agora, quer dizer, João, deixai os comentários, João, deixai os assuntos, nós convém fazer isso. Então quer dizer, Jesus, ele próprio mostrou ali, João era a autoridade maior perante a sociedade, porque era o profeta, todo mundo reconhecia ele como profeta, sabia que João batizava um batismo que veio do céu, que era um batismo de purificação de pecado, essa era a fé dele. Então todos que chegavam a João Batista estavam falando, João, eu creio naquilo que você está falando. Então quando as pessoas perguntavam, mas você já foi batizado no batismo de João? Fui. No batismo de João? Aquele que arrependimento dos vossos pecados? Mas Jesus era justo. E se próprio Jesus, que não havia pecado nele, não há pecado em Jesus, não há condenação em Jesus, o que teve condenação foi as nossas, não foi a dele. Ele fez isso, eu e você somos melhores do que Jesus? E deixa eu lembrar uma coisa para você e para mim, nunca, jamais seremos melhor que Jesus. Nunca, jamais. Se o próprio Jesus recebeu a autoridade do céu, que foi dado através do Espírito de Deus para João Batista, para falar e anunciar e fazer, nós temos que ter essa autoridade, temos que fazer aquilo que manda. Não convém eu discutir, por isso eu não discuto, irmão. Irmão, e aí, você? E você? Tem igreja que cobra. E aí? Você não vai se batizar? Não, irmão, eu faço. A gente vai na palavra. Vai na palavra. E o Espírito Santo que vai convencer você. Porque a palavra do Senhor me diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. E se verdadeiramente eu quero Jesus, eu quero fazer tudo o que Jesus faz. Eu não estou falando que nós vamos ser perfeitos. Amém? Perfeito, só Jesus. Mas eu quero chegar perto do Senhor. Eu quero estar perto da perfeição. E se uma das coisas é confessar e não ter mais as mesmas atitudes, irmão, mas e se eu escorregar? Vou ter que me batizar de novo? Lógico que irmão. Jamais. A palavra do Senhor deixa bem claro em Efésios, um só batismo, um só Senhor. Arrependei-vos e segui adiante. Pequei. Mas eu saí da igreja, irmã. Eu fui para o mundo, me prostituí novamente. Sabe aquela velha criatura? Despertou em mim e fiz muito mais do que fiz. Porque a palavra do Senhor me afirma e confirma, irmãos, que quando nós somos de Cristo, somos separados dele. Quando vamos para o mundo, nós somos que nem cachorro. Como que bonitinho, né? Chihuahua, não, pitbull. Comemos da comida, vomitamos e comemos de volta. Sabe aquela passagem que fala quando os demônios estão passando, os espíritos estão passando no mundo celestial e falam um com o outro, vamos lá ver a nossa casa, se ela estiver vazia, eu levo mais 7, e os mais 7 levam mais 7, e vai virando o quê? Legiões de demônios dentro de uma casa. Deixa eu falar uma coisa, os demônios não usam parede, os demônios nem sabem apagar a luz. Tá? Deixa eu deixar bem claro isso para vocês. Os demônios querem usar corpos. Os espíritos querem usar pessoas. E para isso, o que elas puderem fazer para afastar as pessoas de Deus, para usar, elas vão fazer. É Potengácia que fala, né? Os fantasmas, né? Fantasma. Demônio, eles não conseguem nem... Se um demônio está repreendido, porque aqui não tem. Eles não conseguem nem tocar nisso aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa. O demônio não tem paladar. Por isso, quando ele entra no homem, ele quer destruir o corpo do homem. Ele quer que o homem se embriaga. O demônio, quando entra no homem, ele quer que ele pegue aquele cachimbo, ou seja, o que for, aquela fumaça preta, vai mostrando para Deus, ó Deus, eu estou destruindo o templo que é seu. Sabe por quê? Nada contra aqui, amém? Eu já fumei, destruí o meu pulmão e o Senhor restaurou. O cigarro, quem tem a curiosidade de ler, é feito de veneno de rato,
Quem mais leu alguma coisa do cigarro? Ele usa negócio de acetona para esmalte. É só veneno. É só veneno. Deixa eu falar outra coisa. Por isso que fede. Né? A gente quando não fumava, né? Eu falava, eu fumo porque eu tenho um prazer. Só que eu fumava porque agora eu descobri que eu estava dando prazer ao que estava dentro de mim. Que era espírito. Eu não tinha o Espírito de Deus. E nem tinha o meu próprio espírito. Por quê? Porque o meu espírito que estava em mim estava morto. Então eu submeti ao que estava dentro de mim. Quem não tem Deus é isso, irmãos. E não vem falar, poxa, irmão, todo mundo está endemoniado. Irmão, não estou falando que todo mundo está endemoniado. Mas que cada um dá legalidade para alguns usarem, dá. Dá. Isso dá. Dá. De uma maneira ou de outra dá, em doença, em alguma coisa dá, em rejeição, ixi, é muita coisa. Por isso tem que pedir o Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo? Estou sendo cansativa? Obrigada, irmã. A irmã falou que não. Eu quero mais um pouquinho com vocês, então. O que o papai pediu para me falar para vocês? Sim. Sabe por que a legalidade da maconha? A maconha é o cigarro da paz, né? Todo mundo fuma, fica calminho. Aí eu já ouvi falar assim, mas entre todas as drogas, a maconha é a melhor. Né? A maconha, sim, aí quando o Henrique fala, você é um maconheiro. O cara fica ruim, mas não é maconheiro. O cara é maconheiro mesmo. Mas a maconha relaxa. Sabe por que estão fazendo tanta coisa para a legalização da maconha? A maconha, ela tem... A folha da maconha, ela está sendo trabalhada em laboratório. E na fabricação do laboratório, ela está sendo introduzida uma nova droga. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa nova droga. É pior que o crack. A pessoa que come, ou fuma, ou cheira, ou ejeta essa droga que vem da matéria da maconha, ela olha para a pessoa e quer comer ela. Mastigar, comer a carne. Eu não sei se vocês ouviram uma matéria que lá nos Estados Unidos 2 pessoas já foram mortas por causa de uma dosagem de uma droga nova que surgiu e a pessoa estava mastigando o rosto da pessoa. O policial teve que dar um tiro nele porque ele não cessava de comer o outro. Vocês já ouviram a reportagem? Pesquisa porque aconteceu isso, foi esse ano. Lógico, matéria assim, uma matéria importante, vamos dar. Teve outro que nos Estados Unidos, dessa mesma droga que vem da maconha, que foi feita em laboratório, eu não sei se ele comeu uma criança, mas ele mastigou. E essa droga, lá na região deles, vamos dizer assim, no lugar da Índia deles, lá, é consagrada essa droga só para pajés. Porque eles convocam o espírito de voodoo. E voodoo nós sabemos que é o quê? Eles consagram e comem carne. E as pessoas que estão sendo possuídas por essas drogas, eles estão matando o ser humano. Vamos legalizar a maconha. Afinal, que mal ela tem? O voto está aí. Votar para maconheiros? Como é? Carioca, aquela menina lá, tudo maconheiro. Um monte de maconheiro. O que não falta maconheiro? Legalização. Gente, o negócio é mais sério do que nós pensamos imaginando. Mas quando o Senhor coloca em vós o Espírito Santo, o Espírito dele, ele vai dar esse discernimento para você. Aí você fala, pastor Alexandre, como fugir tudo isso? É lógico, eu vou continuar com isso aqui, amém? Os irmãos que vão vir se batizar, não falta semana que vem, amém? Porque nós vamos continuar a falar sobre o batismo. Mas eu vou falar para você algo que o Senhor mandou falar. Para você que é do Senhor. Para você que verdadeiramente está no Senhor. Vamos lá em João. João 17. Oh, isso que papai, o zelo de Deus para as nossas vidas. O zelo do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Oh, meu irmão. E ainda tem gente que não quer. Não quero nada, não quero compromisso com Deus. Não quero me batizar. Eu não sei.
Tudo bem, tudo tem um tempo determinado, que nem agora foi o tempo do irmão, o tempo do outro irmão, meu tempo também. Eu fiquei muito tempo afastada do Senhor. Como eu vim de uma igreja tradicional, uma igreja severa, que a gente não podia fazer nada, só que não fazer nada, mas eles não explicavam, não lia, falavam que tudo era pecado, tudo era do diabo. Então, com certeza, como criança, fui crescendo, eu preferi sair. Mas quando eu voltei para Jesus, irmão, eu não pensei em duas vezes. Pecador eu sou, vou continuar sendo. Mas o que me purifica é Jesus. Então é com Ele que eu quero. É a mesma coisa quando você decidiu casar. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui casou ou foi morar junto com a pessoa, já olhando para ela, se não der certo, eu separo. Alguém já fez? Gente, ninguém casou com esse intuito. Ah, você era do mundo quando você casou. Você amigou. Você se amigou, você pensava isso. Agora você não pensa mais isso. Ah, eu também fiz isso com o meu, né? Tudo bem, agora vocês de Jesus já são casados. O que? Você também. O que é? Você nem casou ainda, você vai casar ainda, menina? Hã? Né? Quer dizer, é a mesma coisa, não quer compromisso com a pessoa. Gente, eu fui num casamento aqui pra nós. Não foi daqui, não. Chique. Fui lá, num lugar muito chique. Até eu. Henrique, nós estamos fazendo aqui. O Henrique. Deus não falou que a gente colocar. Os talheres eram até de prata. Eu fiquei tão com vergonha porque era espelho para tudo que é lado. A chefe do Henrique estava, né? Aquele lance querer pegar meu marido de qualquer jeito. Graças a Deus não pegou. Quem pegou foi Jesus mesmo. E ela olhava para mim, eu não sabia nem pegar no talher, não sabia, era copo para comer não sei o que. Eu ficava. Como é que come isso, Henrique? Come com o jeito que você sabe. Os garfos pesavam mais do que o copo, gente. Que absurdo. Né? Ainda tem aquele... Eu achei que tem... É assim, tá? Eu vou dar uma aula de etiqueta agora. Eu dando aula de etiqueta. Poder coisa dela. Tem um negócio embaixo do prato. Aí vem o prato, porque eles não... Aí eles tiram os pratos direto e colocam outro prato. Um prato, outro prato. E eu achei que aquele prato era onde ia comer. Que mico. Eu, Henrique, mas... Não vai passar um alquinho aquele... Aí eu disse, não, mas eu já vou trazer o prato para a senhora. Ah, tá brincando. E ela descargou. Mas, e era tanta colher, aí que eu tô falando, né? Aí falando do casamento. Aí ela casou com a presidente. Ela casou com a secretária, né? Bem, aqui, ó, as de menina. A secretária casou com o presidente da empresa. Convidou os motoboy. Né? Lá vai eu, Henrique. Gente... O casamento foi chique, na igreja ali no Morumbi, muito chique. Depois foi lá para Pinheiros, lá num lugar lá outro lugar chique. E é salão para é um salão para isso, é um salão para uísque, é um salão para guaraná, é um salão até chegar na sala de jantar e espelho para tudo que é lado. Aquela noiva entrando linda, aquele homem, né? Aqueles telão, só dava eles e dançando uma felicidade, uma coisa linda. Né? Aí pegou ela, os filhos, porque também já tem a bagagem, já colocou naquele carrão, coisa linda. O Henrique, vamos embora. Aí ele não. Aí eu, Henrique, só aquela menina lá, a secretária, já separou. O quê? Casou esses dias. Gente, tá assim. Casou, não deu certo, separou. E ninguém aqui tá com esse intuito. O casamento com Jesus é para a vida toda. Quando nós entramos por essa porta, se entregamos, falamos assim, é para a vida toda. Não fica ouvindo esse diário e falar, mas se não der certo, com Jesus não tem esse negócio de dar certo. Com Jesus sempre vai dar certo. Mesmo se você pisa no tomate, cai, né? Eu vou jogar a culpa pro pastor, tá? Pastor é errado, pastor não dá atenção para você, aí você, não quer nada desse pastor, vai pro mundo, aí volta. Quando você se arrepender, a primeira igreja que você vê, irmão, entra. E se o pastor falar para você, esse é um herege, fica aqui comigo. O irmão, se arrependo. Irmão, vamos batizar de novo? Se esse camarada falar isso para você, ele vive uma seita. Porque a palavra do Senhor fala que é um só batismo. Se verdadeiramente você se batizou, mas eu batizei, eu não tinha muito assim, não era garota esperta, um garoto esperto como eu sou hoje, irmão. É só você levantar suas mãos para o céu, Senhor. Eu aceito aquele batismo, porque foi no teu nome, Jesus.
Aquela água que estava ali hoje, eu sei qual foi o significado daquela água. Eu sei qual foi o significado de eu entrar nela hoje e sair molhada. Porque eu estava falando que aquela velha criatura estava morrendo. Mesmo no momento de tristeza, de agonia, achando que aquilo ia me aliviar. Mas eu sei que hoje o que significa o batismo? O batismo, meu irmão, é a união que você está tendo com Deus. Falando para o mundo, eu te rejeito, mundo, eu não quero mais. Eu vou continuar pecando, irmão, eu falo. O pastor está aqui para isso, para te orientar. Não é para fazer você contaminar, mas não. Nós somos o templo do Espírito Santo. E eu gosto muito da passagem de Jesus, que ele fala assim, sabe, Pedro, todo mundo fala mal do Judas, né? Judas foi ladrão? Não, desculpa. Judas não foi ladrão. Judas sacaneou, Judas vendeu a Jesus, Judas foi o traidor. E aí, ninguém fala de Pedro. Aí, várias vezes Jesus chega, Pedro, né? Mas Pedro, aparta de mim, Satanás. Aí Jesus chega para Pedro, quando verdadeiramente te converter, darás testemunho de mim. Ele andava com Jesus, foi batizado, porque os discípulos, os apóstolos do Senhor foram batizados também. Mas aí tanto eles andaram com Jesus, eles só foram crentes mesmo, irmão, quando Jesus subiu a glória. Aí eles viram, meu Deus, é o Salvador. Meu Deus, nós andamos com Jesus, o Salvador, e agora conseguimos. E o que fazermos? E ainda os camaradas tiveram que ainda voltar. Eles foram para o mar, voltaram às mesmas atitudes, foram para o mundo, pescaram, xingaram o mar, porque não estavam conseguindo colher nada. Jesus teve que aparecer novamente. Ei, eu mandei vocês ir para aí. Eu mandei vocês voltarem a ser pescador. Eu mandei vocês voltarem a ser homens normais. Hein, irmãos? Jesus fala, vai, vou dar mais uma oportunidade a você. Joga a rede e volta aqui. Quando eles chegaram lá, sabe o que tinha na areia? Sabe o que tinha na areia, irmãos? Fogo. Fogo. E é isso que Deus está falando que vai ter na tua vida. Não deixa esse fogo se apagar. Não deixa esse fogo se reter. Não deixa qualquer brisinha do mar, qualquer situação. Não, irmão. Você de Jesus já está selado pelo Espírito Santo. O batismo do Senhor, você já falou, eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus. Eu vou falar algo para vocês e vai ficar entre nós, amém? Entre nós os anjos, amém? A minha mãe, quando ela casou com o marido dela, ele já era de uma igreja. E a igreja de Jesus. Não importa qual seja a religião, amém? A religião que eu falo assim, se é doutrina, se a irmã usa véu, se o irmão usa calça comprida, o irmão usa tornozeleira, não interessa. Está falando a Bíblia. Tem a Bíblia, está falando do sangue de Jesus. E é isso que eles pregam, irmão. Batizou é de Jesus. Amém? Mas você sabe que minha mãe saiu da igreja sem doutrina? Como fala, sem doutrina, né? Por causa que essa igreja não tem autoridade no mundo espiritual. Não confunda isso, tá? Mas a igreja que a minha mãe frequentava, era que nem a irmã Maria José. Podia usar seu brinquinho, podia usar sua calcinha, ou calça comprida, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Podia cortar seu cabelo, podia andar, né? Com a sua vaidade, desde que essa vaidade não seja... né? Extrapolar. Vamos colocar um elefante na orelha, né? Pintar aquela unha de vermelho, escandalizar, né? A gente tem que ter nosso discernimento, amém? E aí acontece o quê? Minha mãe foi para uma outra igreja de Jesus, ali em Santa Amaro. O pastor fazia cura, libertação, expulsava os demônios. Glória a Deus por isso, amém? Nada contra, é isso mesmo que esse evangelho. Só que ele fez o quê? Ela saiu, os dois conheceram, aí foram para outra igreja, a terceira casa. Aí foi passando, né? Né, irmã Maria José? Assim, foi passando. E aí chegou nessa igreja lá na Campestre, lá no jardim, lá, aqueles pastor bendito que vocês viram lá, falando bem da minha mãe, falando bem do marido dela, que nada contra. Ele chegou para minha mãe e perguntou se minha mãe e o marido dela queria ser obreiro. Com certeza, quem não quer trabalhar na obra do Senhor? Todos nós, amém? Aí ele perguntou para minha mãe, a senhora já é batizada? Não precisa nem responder, né? Mas com aquele fogo todo, glória a Deus, aleluia, aquela vozona toda. Aí, o marido dela perguntou, ele abaixou aquele jeito dele, abaixou a cabeça. Irmão, vamos batizar de novo.
Não pode. Aí eu vou lá, eu na Bíblia. Mãe, a senhora conhece a palavra de Deus, não faça isso. É pecado, está blasfemando. Está tirando a autoridade que foi dada à igreja do Senhor. Eu estou falando isso para até mesmo para orientar pessoas aqui. Ah, irmão, eu quero batizar de novo. Irmão, só se você falar que a igreja que você, ou o lugar que você congregava é uma seita. Se o lugar onde você congregava é uma seita, e aí a gente precisa rever. Precisamos conversar, precisamos orar, pedir discernimento para Deus, amém? Agora, se você veio da Quadrangular, se você veio da Jesus Salva, Jesus te ama, você veio da Deus de Amor, Assembleia de Deus, qual mais? Vai dando nome aí, Paz e Vida, Universal, Batista, a Presbiteriana, Viva Jesus, a glória de Jesus, irmão. Fique em paz. Irmão, mas a minha igreja é lá no fundinho. Primeiro, eu vou te falar, a igreja do fundinho não existe. Existe a igreja de Jesus. Aonde prega o evangelho de Jesus, é de Jesus. Não interessa se tem 3 pessoas em si, ali dentro. Nós aprendemos a semana passada aqui, que no dia que Jesus foi apresentado, no templo existia só quantas pessoas? 2. 4 com o pai e com a mãe. E nem por isso deixou de valer essa autoridade. Ah, mas Jesus merecia um lugar, um templo maior. Com certeza. Mas eles eram simples. Então, aí quando o marido dela se batizou, eu olhei para eles e eu falei, Deus vai cobrar isso de vocês. Amém, ó. Mas filha, tem que ser obreiro. Eu falei, mãe, se ele foi para o mundo, pecou, ele tinha que chegar para Deus e falar, Senhor, eis-me aqui de novo, me arrependo. É isso que a gente ensina a vocês, não é? E é isso que nós fazemos aqui. Nós, Senhor, eu pequei contra a igreja, pequei contra os céus, pequei contra os meus irmãos, me arrependo, eis-me aqui. Imagina, todas as vezes que alguém saísse da igreja, eu tinha que montar a piscina aqui. Aí a pessoa que é endemoniada. Ai, está endemoniada, vamos batizar. Primeiro de tudo, não é a água que tira o demônio. O que tira o demônio é o nome de Jesus. E se a pessoa crê, amém? Você tem que crer. Todo ato, irmãos de Jesus, que vocês fizerem em Cristo Jesus, está selado já no mundo espiritual. Você tem que crer. Você tem apenas que crer. Sabe como eu fui batizada? Numa piscina. Um pastor enfiando minha cabeça lá embaixo. E quando eu saí de lá, eu saí molhada. Eu pensei que ia sair passando fogo e gritando. Saí molhada. Encharcada. Eu falei, meu Deus, e agora? E agora? E agora? E agora você confessou. Ah, mas os presbíteros, como é os fogueiros, os foguistas, falaram que eu saí sapateando, pulando e jogando água no pastor. E todo... Não é assim, irmão. Amém? Amém. Tem que crer. Vamos ler aqui para a gente encerrar. Semana que vem a gente vai continuar sobre o batismo. João 17, 18. Não, João 17, 6. Tem gente que está querendo ir embora. Oh, meu Deus, segura aí, meu pai. João 17, 6, 12. 17, versículo 6. Vamos lá? Olha o que Jesus fala para mim e para você. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, era teus e tu me deste, e guardaram a tua. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de, porque lhe dei a palavra que me deste, e eles as e tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Nós temos que crer que Deus enviou a Jesus para nos resgatar, para levarmos até Ele. E olha só o que Ele faz. Olha só como Ele protege eu e você, todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado.
eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para o Pai. Para ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. Nós sabemos que o mundo está violento, nós sabemos que há espanto que corre de dia e de noite, pestes que voam aí, a mortandade está aí. Mas sabe quem está guardando a mim e você? É Deus, irmão. É Deus. Mas para isso, eu tenho que crer na palavra de Deus. Eu não tenho que crer no irmão ou na irmãzinha que sapateou e falou algo. Eu tenho que crer na palavra de Deus. E se essa irmãzinha sapateou e falou algo e falou da palavra de Deus, então creia na palavra de Deus. Porque vai acontecer. Mas vai acontecer se você crer. O batismo é isso. Você tem que crer. Você creu no seu batismo? Você creu? Você creu? Você creu? Você creu? Você creu? Você creu? Você... Fala alto, irmão. Ele creu. Todos nós que se batizamos cremos. Amém? Isso nós estamos falando em geral aqui, ó. Em geral, para todo mundo. E lógico para os irmãos que vão se batizar, para que eles também venham crer no que eles vão fazer. Não olha, irmão, para quem está em débito ou para quem está com a conta negativa com Deus. Deixa que Deus vai ver com eles ou comigo. O importante é que você faça o que tem que ser feito. Amém? Vamos nos apresentar como os corpos suaves ao Senhor. Levanta incenso de Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Labaxere balamas. Oh, rebalamas, chicarabá, rebalamas. Rebalamas. Senhor, nós te agradecemos pelo testemunho da irmã que só veio para cá para trazer em nós, Senhor, aquilo que o Senhor está falando. Senhor, nós não vamos desistir para orarmos para os nossos irmãos. Não vamos desistir para orar para aqueles que postam ou adoram a outros deuses. Vamos continuar orando, porque a oração tem o seu poder. E nós sabemos que um dia, assim como o Senhor libertou a cada um, o Senhor tem esse poder para libertar aqueles que se curvam. Aqueles que se curvam a Astarote. Aqueles que se curvam a Baal, aqueles que se curvam a rainha do céu, aqueles que se curvam a Mamon, aqueles que se curvam, Senhor, aos deuses antepassados que trocaram de nome e falam que são outros. E neles não há glória, neles não há poder, porque o poder que é dado para eles é limitado. Então, a partir do nome de Jesus Cristo e no sangue de Jesus, nós declaramos para essas entidades: vocês vão largar e deixar a mente dos nossos irmãos, dos nossos parentes, porque vocês vão se envergonhar. Todos os deuses vão cair desses altares, todos os deuses vão se curvar perante os nossos deuses, assim como aquela entidade caiu perante a arca de Deus. Nós declaramos: toda a idolatria caia-se hoje, caia-se agora, caia-se agora na casa dos meus irmãos, na casa dos parentes dos meus irmãos. Todos aqueles que agora nesses exatos momentos estão procurando um homem com a entidade do Espírito para conversar, para falar, toda essa entidade agora se confundam elas, e não há nelas nenhuma revelação, e não há nelas nenhum adivinhamento, porque os magos dessas épocas se confundirão, diz o Senhor. Nós declaramos agora contra todos aqueles que apresentam as crianças, não para adoração,
não, mas para sacrifício. Nós declaramos agora, todos aqueles que apresentam a criança e fazem aborto e declaram o sangue no altares de Baal, nós declaramos agora, vocês entidades não tomarão desse sangue, porque o Senhor cobrará o sangue dos inocentes que estão descendo agora as covas. E você não vai confundir os nossos familiares. Você não vai confundir os nossos com os seus vícios. Você não vai confundir com a sua idolatria. Você não vai confundir com a sua mentira. Assim como nós vimos a glória de Deus, como Paulo foi representado. Paulo perseguiu os cristãos. Paulo, quando foi ter um lado a lado, foi ver a face de Deus, ele viu a glória de Deus. E nós vimos de cada um de maneiras diferentes, nós vimos. Por isso que nós estamos aqui na casa de oração, na casa de Deus. E declaramos, você que aprisiona os pais, você que aprisiona os filhos, você que aprisiona pessoas que nós amamos, larga agora. Larga espírito imundo, larga a mente dos nossos familiares, larga a mente da idolatria, da feitiçaria, da mentira. Você vai largar. E não aceitamos nenhum sacrifício, porque todo sacrifício que você pede para eles são inúteis. Está ouvindo, Satanás? Todos os sacrifícios são inúteis. Todas elas que são oferecidas a mão são inúteis. Vocês não têm luz própria, por isso vocês precisam dessa luz. Mas nós vamos falar que os dias da sua luz está acabando, porque a glória de Deus vai resplandecer no rosto dessas pessoas e vocês serão confundidos. Não existe autoridade maior do que Deus. Igreja, não existe autoridade maior do que o poder do sangue de Jesus. Não desista, não pare, continue. Não precisa ir nas praças, não precisa gritar para eles, grite para o Senhor teu Deus, que Ele ouvirá e fará por vós. E o que agrada ao Senhor é o coração contrito. O que agrada ao Senhor é o reino dele, trazer o reino dele. Eu derramo a chuva Astarode, a chuva do tempo da chuva. A chuva seródia, a chuva que vai permanecer nas vossas cabeças como um plantio que precisa da água, como a planta que precisa do sol. O Senhor é o nosso sol, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa glória, e para Ele toda honra e toda glória. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito de falência, todo espírito de miséria que possa estar trazendo na vida dos nossos irmãos. Nós repreendemos agora todo espírito que tem o contrário, que fala que nós não vamos conseguir. Nós vamos conseguir em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio. O Senhor está falando ao meu coração. A igreja, ela precisa orar. A igreja precisa buscar a face de Deus. A igreja precisa buscar a Deus. E nessa igreja, o que está tendo, o que é a revelação do Senhor, a palavra dele. Vocês têm que abrir a boca. Vocês têm que orar ao Senhor. Como uma criança busca o Pai perante a noite, perante a madrugada. Buscai ao Senhor, mas de todo o seu coração, irmão. A palavra do Senhor, ela é rica. Basta você crer, basta você acreditar.
Há um momento de oração nesta igreja que vai começar. E eu espero que todos estejam aqui. Há um momento de oração antes dos cultos. Nós vamos orar. E nós vamos abrir a nossa boca pelos nossos familiares. Nós vamos abrir a boca para aqueles que cultuam a outros deuses, a outras entidades. Vai haver reboliço. Vai haver reboliço. Mas você vai ver a glória de Deus resplandecendo. Há um espírito de miséria que queira circular na volta de uma pessoa aqui. Eu não sei quem é. Não vou falar quem é, porque eu não tenho o número das chaves, não quero saber o nome. É com a pessoa. O Senhor está falando, não desiste. Não desiste. O que Ele deu, você vai ver a glória dEle manifestada. Há pessoas aqui que não têm dinheiro nem para sequer fazer a compra do mês, de tanta conta que está crescendo no bolso. Pois o Senhor está falando para você nessa noite, pois se no seu bolso está crescendo a conta, Ele falou agora que vai abrir outro bolso para resplandecer a glória dEle. Ele vai pagar tudo aquilo que você está devendo. É conta alta, não é conta pouca não, é milhões, é grana alta. O mesmo Deus que está honrando com R$1, com R$100, Ele vai honrar com contas altas. Mas para isso Ele está falando, permaneça. Deus está dando para pessoas aqui condições. Deus está falando para pessoas aqui também. O que Deus te deu, Ele te santifica.